Olá, gente. Voltamos aqui para o nosso segundo bloco dessa nossa aula de recursos. Eu vou compartilhar a tela com vocês para que agora a gente comece a falar de um outro recurso, que é o recurso de embargos de declaração. Embargos de declaração, recurso, tá? Pronto. Peraí, deixa eu ver se eu estou na certa. Então, três. Ah, você entende o quê? Embargos de declaração. Recurso de embargos de declaração. O recurso de embargos de declaração, minha gente, ele é um recurso que tem um diferencial dos outros recursos. Ele é um recurso sui generis, tá? Ele tem características próprias. E a primeira é o prazo. O prazo dos embargos de declaração é diferente do prazo dos demais recursos, tá bom? O prazo dos embargos de declaração é de 5 dias, certo? Diferente dos demais recursos, que tem prazo de 15 dias, embargos de declaração tem prazo de 5 dias. Com um detalhe: a interposição dos embargos de declaração interrompe o prazo dos demais recursos. A interposição dos embargos de declaração interrompe o prazo dos demais recursos. Como assim? Entenda comigo o seguinte: se eu tenho uma decisão, uma sentença, qual é o recurso contra a sentença? A gente viu agora há pouco. Apelação. Apelação é recurso contra a sentença. Beleza? Eu tenho a sentença, posso recorrer com a apelação. Mas e se eu entrar com embargo de declaração antes? O que vai acontecer com o prazo da apelação? Ele vai ser interrompido. O que significa isso? Significa o seguinte: significa que se eu tinha 15 dias para entrar com a apelação, mas eu entrei com embargo de declaração, quando os embargos de declaração forem decididos, os 15 dias para recorrer com apelação vão começar a correr novamente do zero, porque os embargos de declaração interromperam o prazo dos demais recursos, no caso seria o recurso de apelação contra a sentença. Muito bem, muito bem. Professor, mas e por que eu vou poder entrar com embargo de declaração ou então com apelação? É porque é o seguinte: os embargos de declaração eles têm uma finalidade diferente dos demais recursos. Vamos lá, vamos entender isso aqui. Ó, demais recursos servem para quê? Tem a finalidade de reformar ou invalidar a decisão. Então, o objetivo da apelação, do agravo de instrumento e etc., é reformar ou invalidar a decisão, certo? Agora, os embargos de declaração, né? Finalidade dos embargos de declaração. A finalidade dos embargos de declaração é integrar ou esclarecer a decisão. E eu fiquei de falar isso para vocês agora, não falei quando eu conceituei os recursos. Você já sabe o que é reformar, você já sabe o que é invalidar. Reformar é modificar a decisão porque você discorda dos fundamentos dela, porque você discorda aí dos fundamentos dela. Opa, rapidinho. Porque você discorda da fundamentação, daquilo que foi decidido, do conteúdo. Invalidar é porque a decisão foi dada em um processo que tem um vício. Por isso você quer anular a decisão. Você quer invalidar a decisão. Beleza? Agora, integrar é o quê? Integrar é incluir na decisão algo que falta. Incluir algo que falta. Certo? E esclarecer.
Esclarecer é explicar algo que não está claro. Isso é esclarecer. É explicar algo que não está claro. Isso é esclarecer. Então, quando você entra com embargo de declaração, você vai entrar com embargo de declaração, com a decisão, porque a decisão está faltando algo ou tem alguma coisa que precisa ser explicada melhor. Entendeu? Você pegou a decisão e leu. A decisão está faltando algo ou alguma coisa não foi explicada como deveria ser explicada. É por isso, gente, que as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, ó, hipóteses de cabimento, são decisão judicial, decisão judicial. E aqui, atenção, decisão judicial. Qualquer decisão, tá, gente? Ó, interlocutória, sentença, acórdão ou decisão monocrática. Nós já passeamos por tudo isso aqui. Interlocutória, sentença, acórdão ou decisão monocrática. Decisão judicial. É decisão judicial? Eu vou poder usar embargo de declaração. Mas qualquer decisão judicial, por qualquer motivo, não. Por 4 motivos. Tá? Nos casos, decisão judicial omissa, contraditória, obscura ou com erro material. Então, eu tenho uma decisão judicial que está omissa, está contraditória, está obscura ou está com erro material, eu vou poder recorrer daquela decisão com recurso de quê? De embargos de declaração. Detalhe: o que é a decisão judicial omissa? A decisão judicial omissa é aquela decisão que deixou de apreciar um pedido, que deixou de apreciar um argumento, que não se manifestou adequadamente, exatamente, Pedro, que falhou ao fundamentar uma sentença por não preencher ali os requisitos do artigo 489, parágrafo 1º. É uma decisão judicial que omissa. O que eu posso fazer, Pedro, então? O juiz fundamentou a decisão de qualquer jeito, a decisão não está fundamentada, falta fundamentação. Eu vou recorrer com embargos de declaração e vou pedir. Seu juiz, fundamente esse ponto aqui que faltou. Agora, quando você recorre com embargo de declaração, você tem que apontar o ponto de fundamento. Basta você também genérico. O juiz decidiu genérico, você vai recorrer genérico, né? O pessoal até brinca, Pedro, né? Ah, o juiz vai ficar zangado que você está questionando que a decisão dele não está boa, né? E o pessoal costuma até brincar, dizer que juiz não gosta de embargo de declaração, né? Que está questionando a decisão dele ali, dizendo que ele falhou em alguma coisa. Mas faz parte. Se ele realmente falhou, ele tem que corrigir. Agora, o problema é que às vezes a pessoa também usa o recurso somente para protelar o processo, né? O que é a decisão contraditória? E aqui no contraditória, por exemplo, Pedro, muita gente usa embargo de declaração de forma equivocada. A decisão contraditória é quando eu tenho contradição no texto da decisão, certo? A decisão contraditória é decisão que o texto é contraditório. O texto diz uma coisa no momento e outro momento diz outra coisa. Muita gente erra porque faz o seguinte, ó. Eu apresentei um documento e o juiz deu uma decisão contrária ao documento que eu apresentei. A decisão é contraditória? Não, não, não é contraditória. O juiz valorou a prova de uma forma diversa do que você entende que deveria ser valorada. Você vai poder recorrer? Vai recorrer com um recurso de apelação para pedir reforma, tá? O que é a decisão contraditória? A decisão contraditória é aquela decisão no que o juiz, em um primeiro momento, fala alguma coisa, em um segundo momento ele fala uma coisa diferente dentro do texto. A contradição tem que ser uma contradição do texto, do texto. Não pode ser uma contradição externa. A contradição tem que ser interna. E a decisão obscura? O que é a decisão obscura? A decisão obscura é aquela decisão judicial na qual você lê e não entende. A gente costuma falar, o homem médio lê e não entende, né? O que é o homem médio, né? O homem de 1,70 m.
né? Um homem de 1,70 m e de 80 quilos. O homem médio, a pessoa com raciocínio normal, raciocínio natural, lê o texto e não entende. E não entende. Então você vai recorrer, seu juiz, a frase ficou sem sentido, né? Aí você vai pedir que o juiz interprete o texto dele, esclareça o texto dele. Então, se a decisão é omissa, contraditória ou obscura, você vai poder recorrer com embargo de declaração. E se a decisão tem erro material, pode recorrer com embargo de declaração também? Pode. Lembra do que é o erro material que a gente falou na aula de sentença? O erro material é quando você tem uma situação em que o texto da decisão, por algum equívoco, trouxe um dado equivocado, uma conta equivocada, um sobrenome, um endereço, uma data. E esse erro não afeta o mérito da análise, mas é um erro que causou, que ficou errado na decisão e precisa ser corrigido. Então, se tem um erro material, você pode recorrer por meio de um recurso de embargo de declaração. Gente, quando eu peço integração, eu peço para incluir o que falta. Quando é que uma decisão vai precisar incluir alguma coisa? Quando ela for omissa, tá? Quando eu peço para esclarecer, eu peço para explicar algo que não está claro. Quando ela é contraditória, quando ela é obscura ou quando ela tem erro material, tá certo? Então, ó, só para a gente deixar isso aqui ajustado, ó. Integrar, integrar. Nos casos de contradição, obscuridade, obscuridade e erro material. Contradição, obscuridade ou erro material, né? Ou erro material. Contradição, obscuridade ou erro material, eu vou pedir para integrar. Integrar é o que, gente? Incluir. Incluir, certo? Agora, quando é que eu vou pedir para esclarecer? Perdão, gente. Esclarecer. Ficou errado. É o contrário, né? Integrar é incluir, é quando está omisso, omissão. E esclarecer. Esclarecer é explicar. Aí sim, quando eu tenho contradição, obscuridade e erro material. Integrar. Alguma coisa está faltando. Quando é que está faltando? Quando tem omissão. Está aqui, ó. Certo? Esclarecer. Quando é que eu esclareço? Quando algo não está claro. Quando é que não está claro? Quando está contraditório, quando está obscuro, quando tem erro material. Está aqui. Então, é nessas hipóteses que eu vou usar os embargos de declaração. Eu vou usar esse recurso para aclarar a decisão. Por isso que é comum a gente chamar até os embargos de declaração de recursos aclaratórios. É um adjetivo aí que ele recebe, os aclaratórios. Agora, atenção. Se a pessoa ingressar com embargo de declaração só para protelar o processo, o que vai acontecer? Ele pode ser punido com a multa por embargos protelatórios, certo? Professor, por que especificamente os embargos vai ter uma multa para embargos protelatórios? É o seguinte, ó, vou colocar bem aqui uma observação. Observação. Embargos de declaração são isentos de custas recursais. E eu aproveito para falar de custas recursais. Sempre que você vai recorrer, você tem que recolher as custas recursais. Se você não recolhe as custas, o que são as custas? São pagar as taxas do recurso. Se você não recolhe as custas, o recurso será deserto. Ou seja, eu não paguei o recurso. Quem é que não precisa recolher custas? Quem é beneficiário da Justiça Gratuita, Ministério Público, Defensoria e Fazenda Pública. Os mesmos que têm prazo em dobro. Eles vão ser beneficiários da Justiça Gratuita e não vão pagar custas. Não vão pagar para recorrer. Todos os demais têm que pagar para recorrer. Então, ele vai pagar para entrar com apelação, vai pagar para entrar com agravo de instrumento. Se ele não pagar, aí ele vai ser intimado para suprir a falha em dobro, né? Então, se eu tinha que pagar R$ 100 de custas e não paguei, aí eu vou ser intimado para pagar 200. Se eu tinha que pagar 500 e não paguei, eu vou ser intimado para pagar 1.000, certo?
Então, quando eu recorro, eu preciso recolher o pagamento das custas. Agora, se eu vou recorrer com embargos de declaração, é preciso pagar custas? Não, porque naturalmente os embargos de declaração são um recurso isento de custas. Pode ser a Fazenda Pública recorrendo, pode ser o Silvio Santos, pode ser um cara mais rico do Brasil, pode ser o cara mais pobre do Brasil. Ele não vai pagar custas para entrar com embargos de declaração. Em consequência disso, o que que litigantes de má-fé fazem? Passam a recorrer com embargos de declaração só para protelar o processo. Se o juiz percebe que a parte está recorrendo com embargos de declaração só para protelar o processo, condena a parte recorrente no pagamento de multa. Condena a parte recorrente no pagamento de multa por embargos protelatórios. Beleza? Essas são algumas informações bem importantes do recurso de embargos de declaração, tá certo? E uma outra informação que a gente precisa saber: quem julga os embargos? Quem julga os embargos de declaração? Quem julga os embargos de declaração? Os embargos de declaração são decididos pelo mesmo juízo que profere a decisão recorrida. Os embargos de declaração são decididos pelo mesmo juízo que profere a decisão recorrida. Ou seja, imagina que foi o juiz da primeira vara de família de Imperatriz que deu a decisão omissa. Eu vou recorrer com embargos de declaração. Quem vai julgar? O juízo da primeira vara de família. Não o mesmo juiz, tá, gente? O mesmo juízo. Porque pode ser que o juiz esteja de férias, o juiz foi promovido, foi um juiz que estava tirando férias, estava respondendo que deu a decisão. Mas é o mesmo juízo. Quem tiver lá na hora respondendo por aquela vara é que vai ser o responsável pela decisão. Então, imagina comigo o seguinte: imagina que eu tive uma decisão de um ministro do STF, uma decisão monocrática de um ministro do STF. A decisão monocrática do ministro do STF, eu entrei com embargo de declaração. Quem vai julgar os embargos? O ministro do STF, que deu a decisão, certo? Se a decisão foi um acórdão da primeira Câmara Civil do TJ do Maranhão, vou entrar com embargos de declaração. Quem vai julgar os embargos de declaração? A primeira Câmara Civil do TJ do Maranhão. Por quê? Quem julga os embargos de declaração é o mesmo juízo que proferiu a decisão. Porque ele proferiu a decisão que está com uma falha, que está com um problema, seja de omissão, seja de contradição, obscuridade ou erro material. Então ele vai corrigir o seu problema. E depois que ele corrige, se for o caso de corrigir, ou então ele não vai conhecer dos embargos, ou vai não prover aqueles embargos, mas ele corrigir ou não corrigir, aí será retomado, será reiniciado o prazo para a interposição de outros recursos contra aquela decisão. Inclusive, quando o juiz julga os embargos, você pode entrar com embargos de novo. Imagina o seguinte: a decisão você acha que está omissa. Recorre com o quê? Embargos de declaração. Depois o juiz decide e não resolve a omissão que você apontou. Você vai recorrer com o que agora? Embargo de declaração, pedindo para que sane aquela omissão. Certo? Isso é possível de ser feito. Só temos que tomar cuidado para ver se realmente tem omissão. Porque se eu ficar reiterando embargos protelatórios, a multa vai aumentar. Tá? Se for embargos protelatórios, a multa vai aumentar. Então é preciso analisar realmente se a decisão é ou não omissa. Quando é que a decisão é omissa? Eu apontei isso e o juiz não falou sobre o que eu apontei na contestação, na petição inicial ou na réplica. Então a decisão é omissa. Ah, eu pedi isso e o juiz não decidiu. É omissa. Tá? Eu suscitei uma súmula e o juiz não falou nada sobre essa súmula. A decisão é omissa. Então é importante. É um dos recursos que, se for adequadamente utilizado, é um dos mais importantes. Mas na minha prática, eu vejo que é um dos recursos mais mal aproveitados e mais usados de forma equivocada. Então, é interessante saber
entender e fazer um bom embargo de declaração. Eu quero dedicar um tempo interessante a ele no nosso próximo curso. Muito bem? Agora eu quero falar com vocês sobre mais um recurso, que é o recurso de agravo interno. Recurso de agravo, fato, agravo interno, tá bom? Recurso de agravo interno. Gente, a gente precisa entender a seguinte lógica. A seguinte lógica, né? Vou pegar aqui. Vamos lá. A gente precisa entender a seguinte lógica. Deixa eu pegar aqui. Artigo 1021. 1021. Tá aqui. Contra a decisão proferida pelo relator, caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas quanto ao processamento as regras do regimento interno do tribunal. Então está aqui previsto no artigo 1021 do CPC o recurso de agravo interno. O recurso de agravo interno. Olha só, o que é este recurso? A gente tem que entender uma coisa. Agravo interno é um recurso no âmbito dos tribunais, certo? E aí, que tribunais são esses, gente? Que tribunais são esses? Vamos lá. Pode ser no TJ estadual, tá? TJ é o estadual. Pode ser no TRF, que é o Tribunal de Segundo Grau Federal. Pode ser lá no STJ, pode ser no STF e pode ser também nas turmas recursais, que não são tribunal, mas que também é cabível agravo interno, tá bom? Eu tenho estadual. Eu tenho uma decisão proferida no TJ, no TRF, no STJ, no STF, ou em uma turma recursal, quando eu vou poder recorrer com agravo interno? Quando a decisão for uma decisão monocrática do relator. Decisão monocrática do relator. O que é a decisão monocrática do relator? Vamos entender o seguinte, gente. O relator é aquele membro de um órgão colegiado, o relator é um membro de um órgão colegiado que recebe o processo em primeiro lugar. Vamos lá. Entrei com uma ação no STF. Você já viu isso na imprensa. O que é feito? É sorteado um ministro relator. Entrei com um recurso no STJ. O que é feito? É sorteado um ministro relator. Entrei com recurso no TRF, no TJ. O que é feito? É sorteado um desembargador relator. Esse é o curso natural de todo o processo. O processo chega no tribunal. Ele vai ser distribuído para um órgão colegiado e, dentro do órgão colegiado, distribuído para um relator. Sorteado. Naturalmente vai acontecer assim, gente, com todo o processo que chega no tribunal, tá? O processo, ao chegar no tribunal, ele é distribuído para um órgão colegiado e, dentro do órgão colegiado, ele é distribuído para um relator. O relator, em algumas situações, pode proferir uma decisão monocrática. O que é a decisão monocrática? Decisão proferida isoladamente pelo relator. O que é o relator? Né? Julgador sorteado para ter o primeiro contato com o processo. Dentre os membros do órgão colegiado, é sorteado um que vai ser aquele que tem o primeiro contato com o processo. A gente chama ele de quê? A gente chama ele de relator. O relator, minha gente, lá no âmbito do tribunal, ele pode algumas vezes julgar sozinho ou ele faz o relatório e o voto e julga com o órgão colegiado. O que acontece? Algumas vezes eu já tenho um entendimento no tribunal
prevalecendo uma jurisprudência consolidada ou até mesmo sumulada. E o relator olha para o processo e diz o seguinte: olha, esse processo aqui, a gente já decidiu um monte de vezes. Temos vários julgados sobre esse assunto. Não preciso ficar levando para o colegiado decidir isso. O que eu vou fazer? Eu já vou proferir uma decisão. E a decisão que eu vou proferir, com base nos julgados anteriores que a gente tem, vai ser uma decisão monocrática, invocando aqueles precedentes anteriores. Mas na frente a gente vai falar de precedente. Vamos ter uma aula para falar de precedentes e recursos dos tribunais superiores. Mas olha só, a gente antecipar isso aqui. O que é o precedente? O tribunal deu uma decisão e essa decisão vai servir como um parâmetro para os julgamentos posteriores. Imagina, por exemplo, aqui, o tribunal deu uma decisão entendendo que, naquele caso específico, daquela situação específica, seria deferido dano moral. Aí chegou um processo como esse para o relator. Ele diz: ó, a gente já tem julgado que diz que nesse caso aqui é dano moral. Então eu vou só o quê? Repetir os precedentes e aplicar esse caso. Eu vou decidir isoladamente, sozinho, com base nos precedentes que o tribunal tem. Isso é economia processual. Isso é para evitar que o processo vá para uma sessão e tenha que ser discutido. Não, o relator aqui sozinho no gabinete dele, já com a assessoria dele, profere a decisão e acabou. E acabou. Agora, a questão, gente, é que às vezes eu discordo, certo? Eu discordo do que o relator decidiu, daquela decisão monocrática. E aí, o que eu posso fazer? Aí é que entra o recurso que a gente está vendo aqui, ó. Eu tenho a decisão monocrática do relator, eu discordo e eu recorro. Qual é o recurso? Agravo interno. O que o agravo interno vai fazer? Vai enviar o processo para o órgão colegiado. Vai forçar o envio do processo para que o órgão colegiado do relator, que ele faz parte, decida. Ah, o relator disse que o colegiado já tem esse entendimento. Eu não concordo, não. Eu acho que o relator se equivocou. Vou recorrer com agravo interno e vou pedir que o colegiado aprecie. Aquele entendimento não está correto, certo? Então está aqui a figura do agravo interno. Está aqui a figura do agravo interno. Depois que eu recorro para o órgão colegiado, o que vai acontecer? Né? O relator pode se retratar ou enviar o processo para para análise do colegiado. Colegiado, gente, é o grupo, né? Então, o relator pode se retratar, ele dizer, ó, realmente, você tem razão, eu me equivoquei, vou mudar minha decisão. Ou eu vou enviar o processo para análise do órgão colegiado. Atenção, atenção, certo? Se o relator se retrata, o recurso fica prejudicado. Se ele envia para o colegiado, agora eu vou ter uma votação lá no órgão colegiado. Vamos pensar que é um órgão colegiado de três, uma Câmara do Tribunal que tem 3 julgadores. Se o órgão colegiado, se o órgão colegiado, se o órgão colegiado manter a decisão do relator por unanimidade, certo? Se ele manter a decisão do relator por unanimidade, o recorrente será condenado no pagamento de multa. Como assim, professor? Eu recorri e se eu perder o recurso, eu vou pagar? Isso mesmo. Por quê? Se você recorreu e todos os outros membros do órgão colegiado chegaram e disseram, ó, você não tinha que ter recorrido, não. Ele estava certo desde o início. Todo mundo chegou e disse que você não tinha razão. Você vai pagar uma multa, por quê? Porque você recorreu só para protelar. A ideia é que o seu recurso apenas protelou o processo para chegar à mesma conclusão lá no final. Agora, se tiver uma divergência, um voto divergente, aí você não vai sofrer esse prejuízo da multa, tá certo? Mas a ideia inicial é essa. Se você recorrer
e a decisão for mantida por unanimidade pelo órgão colegiado, você é condenado ao pagamento de multa. Isso também acontece, gente, porque na maioria dos tribunais, não tem uma regra geral, como os embargos de declaração, mas na maioria dos tribunais, agravo interno também não paga custas. Na maioria dos tribunais, o agravo interno não paga custas. E se não paga custas, muita gente acaba usando ele só para retardar o processo. E aí, então, você coloca essa previsão, diz que você não paga para recorrer, tá bom. Mas se você recorrer e perder por unanimidade, você vai pagar uma multa, porque você não tinha razão desde o início, tá certo? Beleza? Tá aí o nosso recurso de agravo interno. Nós temos mais uma hipótese de agravo interno que está prevista quando o presidente do tribunal não recebe um recurso especial ou extraordinário com fundamento em precedentes. Mas como a gente ainda vai estudar precedente, ainda vai estudar recurso especial e extraordinário, eu vou falar dessa hipótese quando eu falar dos precedentes, tá bom? Aqui o Pedro coloca uma questão: o embargo de declaração deve ser decidido por aquele que emitiu a decisão inicial. E se essa magistrada se licenciar, se afastar por motivo de doença, tá? É o que eu falei, Pedro. O juízo não existe um princípio da identidade física do juiz, tá bom? Ele é decidido pelo juízo que proferiu a decisão. Mas imagina comigo o seguinte: quem proferiu a decisão foi o juiz da primeira vara de família. Aí esse juiz se aposentou e veio outro juiz para o lugar dele e eu entrei com embargos agora, já é outro juiz. O que a gente vai fazer? A gente vai trazer o juiz que se aposentou para julgar? Não. Quem tiver na vaga, respondendo pela vaga dele, é que vai ser o responsável por julgar os embargos. Tá certo? A juíza saiu de licença. O embargo vai ter que aguardar a juíza voltar de licença maternidade de 6 meses para poder ser julgado? Não. Quem estiver respondendo pela unidade jurisdicional ali na vaga dela vai poder julgar os embargos. Não se adota aqui, Pedro, o princípio da identidade física do juiz, tá? Não tem identidade física do juiz. É quem estiver respondendo pela unidade jurisdicional, tá bom? Beleza, ok. Vamos agora falar do último recurso que a gente separou aqui para hoje. A gente fecha assim os recursos ordinários. 5. Recurso ordinário constitucional. Também carinhosamente chamado de ROC, né? Carinhosamente chamado de ROC. Gente, por que que esse recurso é chamado de recurso ordinário constitucional? É porque a previsão dele é na Constituição. Na competência do STF e do STJ na Constituição, é previsto o ROC. É previsto o ROC. Tá bom? E eu vou trabalhar ele exatamente dessa forma, né? É um recurso previsto na Constituição, tá? É um recurso ROC, é um recurso previsto na Constituição, Constituição, certo? Vou colocar aqui os artigos para vocês. 102, inciso 2, artigo 102, inciso 2. Esse aqui é o ROC para o STF. E no artigo 105, inciso 2, nós temos aqui o ROC para o STJ. Artigo 105, inciso 2, ROC para o STF. Perdão, 102, inciso 2, ROC para o STF. 105, inciso 2, ROC para o STJ. Então, ele é um recurso previsto na Constituição. O que significa dizer que ele é um recurso ordinário? Significa dizer que ele é um recurso amplo. Eu sempre vou poder usar ele para discutir provas, para discutir o mérito da demanda, para reanalisar os fatos e tudo mais. Porque os outros recursos para o STF e para o STJ são recursos excepcionais ou não ordinários. São recursos que só discutem a aplicação do direito. Eles não discutem as provas, não discutem os fatos. Então, só para a gente ter a ideia, essa ideia aqui, ó, um recurso excepcional,
Vou colocar bem aqui, ó. Um recurso excepcional não, não discute provas e fatos, apenas o direito. Um recurso ordinário, certo? Discute provas, fatos, direito, ok? Quais são os recursos excepcionais, gente? Os recursos excepcionais são o recurso especial e recurso extraordinário. Esses são os recursos excepcionais. Agora, o recurso ordinário são aqueles que a gente estudou até agora, ó. Apelação, agravo, os dois agravos, agravo de instrumento, né? Agravo interno. E agora o ROC. Eles são o quê? Recursos ordinários. Discutem provas, discutem fatos, discutem amplamente as questões processuais aí. Agora, os recursos especial e extraordinário, eles são limitados a determinadas discussões. Eles são recursos de fundamentação vinculada. Recursos de fundamentação vinculada. Embargos de declaração. Tá bom? A Constituição separa o recurso ordinário constitucional em quem é competente para julgar, e assim eu vou apresentar aqui para vocês. Ó. Eu tenho o ROC para o STJ. Vamos fazer assim. Eu tenho o recurso ordinário constitucional para o STJ. Em que situações? A primeira situação, é a sentença do juiz federal, né? Vamos colocar do juízo, né? A sentença do juízo federal em casos internacionais envolvendo Estado. Vamos colocar do jeito que está na Constituição. Vou mostrar para você aqui. Vamos pegar a Constituição aqui. Eu vou mostrar igual tá lá para. Artigo 109 da Constituição, competência da Justiça Federal. Passou. Competência da Justiça Federal. Artigo 109 da Constituição. Os juízes federais compete processar e julgar. Olha aqui esse inciso 2. As causas entre Estado estrangeiro ou organismo internacional, de um lado, e município ou pessoa domiciliada ou residente do país, de outro lado. Então, eu tenho um lado e outro lado específico. Estado estrangeiro, Alemanha, Argentina, Chile, Estados Unidos. Organismo internacional, Mercosul, OIT, OEA, ONU, né, organismos internacionais. Município, cidades, Imperatriz, São Luís, São Paulo, Palmas, Belém, tá certo? Ou uma pessoa domiciliada ou residente no país. Pessoa física ou pessoa jurídica. Pessoa natural ou pessoa jurídica. Tá certo? Então, minha gente, olha o que acontece. Se eu tenho de um lado um Estado ou organismo, e de outro, um município ou pessoa, essa ação tão específica vai ser julgada por quem? Pelos juízes federais. Não é nem comum isso acontecer, gente. Mas imagina, por exemplo, que Pedro vai processar a Alemanha, que Gildevan vai processar a ONU. Se Gildevan vai processar a ONU, aonde é que ele processa a ONU? Perante o juiz federal. O juiz vai proferir a sentença. E quando o juiz proferir a sentença nas sentença do juiz federal, nas causas entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e município ou pessoa domiciliada ou residente no país, o que vai acontecer? Nesses casos, a sentença será recorrível por ROC para o STJ. Tá bom? Sentença será recorrível por ROC para o STJ. Beleza? Qual é a outra situação que eu vou ter um ROC para o STJ? Eu vou ter ROC para o STJ quando eu tiver um acórdão
do TJ ou TRF, certo? Acórdão do TJ ou TRF, julgando, julgando, mandado, mandado de segurança ou habeas corpus, julgando mandado de segurança ou habeas corpus, tá? Na verdade, denegando mandado de segurança ou habeas corpus de competência originária. Vamos entender isso aqui? Se você entrou com um habeas corpus no TJ, um mandado de segurança no TJ, ou um mandado de segurança no, STG, no TRF, um mandado de segurança, um habeas corpus no TRF, e foi indeferido, e foi o quê? Denegado. Denegado. E aquele remédio constitucional era de competência originária. O que que significa dizer que é de competência originária? Significa que ele começou lá, ele iniciou lá, ele não veio de outra instância. Porque entende comigo uma coisa. Observa comigo, gente. Se você entrar com um mandado de segurança hoje, você pode entrar no juiz. Se o juiz indefere seu mandado de segurança, você recorre para o TJ. Agora, tem mandado de segurança que você já entra no TJ. Imagina, por exemplo, que você vai entrar com mandado de segurança contra ato do juiz. Se você vai entrar com mandado de segurança contra ato do juiz, você vai entrar com mandado de segurança onde? No TJ. Então, se você entra com mandado de segurança contra ato do juiz, ele começou aonde? No TJ, porque ele é de competência originária do TJ, ele não veio de outra instância. Então, nesse caso, se o TJ denegar, você vai poder entrar com um ROC, um recurso ordinário constitucional para quem? Para o STJ analisar esta decisão, tá? Analisar essa decisão. Então são essas duas hipóteses que você tem um ROC para o STJ, um recurso ordinário constitucional para o STJ. Agora, você também vai ter recurso ordinário constitucional para o STF. E quando é que você vai ter recurso ordinário constitucional recorrido para o STF? Aí é uma hipótese apenas, tá bom? Uma hipótese de recurso ordinário constitucional para o STF. Vou até aproveitar esse texto aqui, que ele é bem semelhante. Ó. ROC para o STF. Quando é que o ROC é para o STF? Tá? Quando você tem acórdão de Tribunal Superior. Quais são os tribunais superiores, gente? STJ, TST, TSE ou STM. Denegando mandado de segurança, mandado de injunção, habeas data ou habeas corpus de competência originária do Tribunal Superior. Aumenta alguma coisa, né? Mas a lógica é a mesma da lógica do STJ. Se eu tenho, não, agora não é só mais mandado de segurança e habeas corpus, tá, gente? Se eu tenho mandado de segurança, mandado de injunção, habeas data ou habeas corpus, que iniciou aqui no STJ, no TST, no TSE ou no STM, e foi denegado, eu vou poder recorrer desse acórdão que denegou para o STF. Para o STF. Professor, eu entrei com um mandado de segurança no STJ. E o relator denegou meu mandado de segurança. O relator denegou o meu mandado de segurança lá no STJ. Eu vou entrar com recurso para o STF? Não. Se o relator denegou, vamos voltar aqui, ó. Quando o relator denega, você faz o quê? Entra com recurso de agravo interno. Aí manda o processo para o colegiado. Aí, se o colegiado manter a denegação, aí você vai poder entrar com ROC para o STF do seu acórdão lá do STJ. Tá bom? Por isso eu coloquei aqui, ó. Acórdão. Acórdão.
É quando você tem o acórdão que você vai poder é, é, interpor o recurso ordinário constitucional. Gente, o procedimento do recurso ordinário constitucional, assim como o procedimento do agravo interno, ele não está previsto no CPC. E cada tribunal é livre para organizar, para apresentar ali no seu regimento interno o procedimento de tramitação daquele recurso, tá certo? O tribunal apresenta no seu regimento interno o procedimento de tramitação daquele recurso. Uma última informação sobre o recurso ordinário constitucional, especificamente aqui neste caso. Ó. Vamos trazer um exemplo? Vamos trazer um exemplo? Gildevan processou a ONU. Gildevan processou a ONU. Tá? Processou a ONU. Tá. Onde é que ele tem que processar a ONU? Na Justiça Federal. Então vamos supor, ele entrou com ação contra a ONU na Justiça Federal. Professor, por que que alguém processaria a ONU? Sei lá, imagina que a ONU tem uma sede aqui no Brasil e o carro da ONU bateu no seu carro, por exemplo. Né? Você processa quem para pagar o prejuízo? A ONU. Mas pode ser uma outra questão, mas. Ah, então, processei a ONU. Ou você fez um contrato com a ONU e a ONU não pagou você. Imagina, eu fiz um contrato de prestação de serviço de pintura lá da ONU, da sede da ONU, e depois não pagaram o contrato. Eu quero entrar com a cobrança. Entrar onde? Federal. Então, Gildevan processou a ONU. Gildevan processou a ONU. O que que acontece? O juiz, quando der a sentença, qual é o recurso cabível? ROC, o STJ. Gente, e se o juiz der uma decisão interlocutória nesse processo? Qual é o recurso cabível? A gente já sabe. É agravo de instrumento. Se for hipótese de agravo de instrumento, é agravo de instrumento. Decisão interlocutória, agravo de instrumento. Agora tem um detalhe. Quem julga o agravo de instrumento não é o TRF. Quem julga o agravo de instrumento é o STJ. Então, esse aqui é o detalhe. O agravo de instrumento nas causas internacionais é julgado pelo STJ porque é ele que julga o ROC da sentença. Quem julga o ROC da sentença? O STJ. Quem julga o agravo de instrumento das causas internacionais do artigo 109, inciso 2? O STJ. A previsão está no CPC. Vamos pegar aqui. Está CPC, agravo interno, barra declaração, recurso ordinário. Parágrafo 1º do 127. Nos processos referidos no inciso 2, a linha B, é a mesma coisa que tal. Os processos em que forem partes de um lado, Estado estrangeiro ou organismo de outro, município ou pessoa residente domiciliada no país. Então, nesses processos, contra decisões interlocutórias caberá o quê? Agravo de instrumento. Dirigido a quem? Ao STJ, nas hipóteses do artigo 1015. Não é qualquer interlocutória, não. Tem que ser uma interlocutória, neste caso. Imagina que o juiz deu uma liminar. Gildevan ingressou com uma ação contra a ONU. O juiz deu ou negou uma liminar? Entrou com uma ação contra a ONU. Ele forneceu comida para o prédio da ONU. A ONU não pagou. Ele entrou com uma ação para cobrar a ONU, ação de cobrança, certo? E aí o que que acontece? Ele pediu uma liminar, o juiz indeferiu a liminar. Se ele quiser recorrer do indeferimento a liminar, recorre? Cabe agravo de instrumento? Cabe. Tutela provisória é negada. Ele pode entrar com agravo de instrumento. Mas ele vai entrar com agravo de instrumento dirigido para quem? Dirigido para o STJ. É uma causa bem peculiar, bem específica, tá certo? Mas é uma situação que é interessante por ser uma exceção que acaba sendo, pode ser cobrado ou exigido aí, eventualmente, numa prova que você vai fazer. Bom, minha gente, então, nessa aula de hoje, nós fizemos uma abordagem geral dos recursos ordinários previstos no nosso CPC, apelação, agravo de instrumento, agora na lista está entupido, apelação, agravo de instrumento, agravo interno, embargos de declaração e recurso ordinário constitucional. Beleza? Nós teremos ainda uma aula em que iremos apresentar a jurisdição constitucional
E os precedentes, os recursos para os tribunais superiores, o recurso especial extraordinário. Nós teremos uma aula em que iremos abordar o procedimento do juizado, e lá a gente explica melhor como é que é o recurso no sistema dos juizados. E nós teremos uma aula sobre processo de execução e cumprimento de sentença, e assim a gente encerra esse nosso segundo módulo do curso, que é um módulo de aulas temáticas sobre alguns assuntos. Beleza? De já agradeço a atenção de todos vocês, a participação. A gente se encontra para a gravação da última aula de sábado, que é no próximo sábado, para quem vai estar acompanhando ao vivo. Para quem. E na semana seguinte a gente vai gravar as 3 últimas aulas temáticas com os temas que faltam para fechar o nosso curso. Beleza? De modo que até o primeiro final de semana de setembro já estamos com todas as aulas gravadas e disponíveis para você aí na nossa plataforma. Muito bem, grande abraço e até a próxima.